Bem-vindo ao nosso primeiro webinar sobre silagem em parceria com a Ourofino, Saúde Animal. Meu nome é Dimas Diniz, sou engenheiro agrônomo, estou trabalhando na Rancho Alegre desde 2010, comecei estagiando e desde então a gente está até hoje trabalhando na empresa, né? Sou responsável, né, o setor agrícola, né? Desde já quero agradecer imensamente, em nome da Rancho Alegre e Ourofino, a participação de vocês, por destinarem um tempo para discutirmos sobre o termo silagem, com dois especialistas. O nosso webinar contará com dois palestrantes. Uma com o tema Segredos de uma silagem de qualidade, com o zootecnista e médico veterinário Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dimas. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Opa, ótimo. E a outra palestra com o tema Como minimizar as perdas durante o armazenamento de silagem, com o zootecnista e consultor Alan Santana. Boa noite, Alan. Boa noite, Dimas. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. Ótimo. Ao final das palestras, responderemos as dúvidas dos convidados e vocês podem escrever no nosso site, aqui na sala. Lembrando que estamos transmitindo essa webinar pelo canal das lojas Rancho Alegre. A Rancho Alegre e Ourofino a Rancho Alegre e Ourofino, essa parceria, a gente quer chamar o Flávio Monteiro para falar que vai ter um presentinho especial da live, ou da webinar. Boa noite, turma, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Dimas, brigadão pela parceria junto com a Rancho Alegre, tá? Vamos estar hoje com dois caras que são fenômenos quanto à produção de silagem, confecção de um silo de qualidade, tá? E para isso, para prestigiar todo mundo, no finalzinho a gente vai estar sorteando uma bela de uma faca de churrasco aí, tá? Para quem já está na sala do Zoom, já está concorrendo. E quem está assistindo via YouTube, é só colocar lá no chat, eu quero, tá? Que no finalzinho aí a gente vai estar fazendo esse sorteio. Ótimo. Excelente. Então vamos iniciar o nosso evento e para conhecer um pouco mais dessas duas empresas, a gente vai lançar o institucional delas. Somos uma empresa que plantamos conhecimento e colhemos resultados. Nós vivemos o agro da atualidade. A Rancho Alegre leva até você tecnologia, planejamento, produtos de qualidade, assistência técnica. Estamos presentes no detalhe, levando o que temos de melhor para maximizar a sua produtividade. Nossa maior satisfação é o crescimento do homem do campo. A Rancho Alegre está presente em 4 estados do Nordeste: Pernambuco, nas cidades de Pesqueira, Garanhuns, Caruaru e Recife; Alagoas, na cidade de Maceió; Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Santo Antônio; Paraíba, Campina Grande. Rancho Alegre, uma história de parceria com o agro. Parceiras: Corteva, AgroSales, KWS. Pronto, ótimo. Agora, pessoal, vamos receber o palestrante Paulo com a palestra Segredo de uma silagem de qualidade. Boa noite, Paulo. Boa noite. Vamos preparar aqui a palestra. Só um minutinho. Encontrei aqui. Pronto. Olá, meus amigos. Muito boa noite a todos. É um prazer poder
estar com vocês aqui nessa noite para a gente falar um pouquinho de um assunto que eu particularmente gosto demais da conta. E só ajustando aqui, pronto. Que eu gosto demais da conta e aprendi durante a minha vida profissional a respeitar e a entender um pouco mais a importância de se produzir uma silagem de qualidade na fazenda. Mesmo porque é através dela que a gente consegue maximizar nossos ganhos e é através dessa silagem que a gente consegue, de certa forma, fazer uma produção sustentável, uma produção de qualidade com um produto final que é o leite com alta qualidade. E a silagem é base disso tudo. É fato que hoje uma silagem de boa qualidade está altamente relacionada com o aumento de produção. Então, em função disso, eu selecionei alguns temas aqui importantes para a gente tratar nesses próximos 30 minutos. Eu gostaria de falar para vocês, principalmente sobre o momento de colheita, focado principalmente em qualidade, do ponto de vista de nutrientes, e principalmente processamento, que é um assunto hoje muito relacionado dentro das rodas de discussão, e é muito foco nosso, principalmente quando nós vamos nas fazendas que a gente costuma monitorar, o foco nosso monitorar esse processamento, porque principalmente quando a gente fala em silagem de milho, é fundamental que a gente leve em consideração o aproveitamento do que a silagem de milho tem de melhor, que é o grão, ok? E em cima disso também eu gostaria de tocar em dois pontos importantes dentro da confecção do silo, que é o uso de uma ferramenta muito importante para mitigar principalmente o crescimento de micro-organismos indesejáveis e principalmente criar um ambiente ideal, que é o ambiente ideal de fermentação, que é através da compactação. Bom, pessoal, eu queria falar para vocês nesse slide que dentro do momento, na hora da colheita, nós temos que levar, independente do híbrido que foi escolhido, eu acho que hoje nós temos aí, até mesmo a gente viu a Rancho Alegre aí trabalhando com produtos da KWS que são fantásticos, né? Deixar um abraço aí ao nosso amigo, o Charado Dimas, né? O outro Dimas, o Dimas da KWS, que é um dos grandes pesquisadores, grandes nomes de silagem hoje no Brasil e na América Latina. Então, independente do híbrido que você escolher, é claro que você vai escolher um híbrido que te dê principalmente uma alta produtividade de massa, né? Principalmente o que a gente fala matéria seca, por hectare, e essa matéria seca tenha um alto aproveitamento no animal, que nós chamamos de digestibilidade. E aí é importante, na hora, eu queria mostrar agora nos próximos slides para vocês o quão importante é a tomada de decisão no momento de colheita, e que dependendo da tomada de decisão que você escolher, você pode comprometer todo esse investimento que você fez na questão agrícola, ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é fundamental, quando a gente for decidir que deve ser colhido, o momento que deve ser colhido, é importante que a gente lembre, principalmente quando a gente fala de silagem de milho, é fundamental que a gente leve em consideração a participação de amido na composição desse material. O amido vai ser fundamental para a gente promover o máximo desempenho desses animais que a gente vai futuramente alimentar. O amido é a fração energética mais importante para uma vaca de alta produção.
ele representa aí numa dieta em torno de 1/4 da dieta hoje de uma vaca de alta produção é proveniente de amido. É claro que a gente não pode esquecer a questão de fibra, a qualidade de fibra é fundamental. Hoje se estuda cada vez mais essas fibras e a proteína, é claro, é um composto importante, mas quando a gente fala de silagem de milho, esses são os 2 pontos mais importantes que nós temos que levar em consideração. É a participação de fibra e amido. Então, como que eu determino, pensando principalmente na questão de milho, na questão de amido, como eu determino, então, o momento ideal para eu fazer esse corte dessa minha roça? O indicador mais utilizado que a gente vê, né, é a questão da linha de leite. Só que na minha experiência, pessoal, é tanta variação de híbrido para híbrido que você acaba se perdendo muitas vezes, ou dificilmente você consegue ver uma linha do leite facilmente, se ela realmente está adequada ou não. Então, ela passa a ser uma variável muito subjetiva. Então, hoje, o que eu gostaria de apresentar para vocês como sugestão e assim, que vocês possam levar isso daí para o campo. Determinação da matéria seca, pessoal. Matéria seca é a fração sólida, vamos assim dizer, né? A fração é o que compõe, ela é composta por todos os nutrientes. O restante do material é água. Então, o leite e a carne são provenientes desses nutrientes. Então, quando eu falo matéria seca, eu estou falando basicamente da matéria-prima principal para a produção de leite e carne, ok? Do ponto de vista nutricional. Então, é importante a gente ter esse parâmetro na nossa tomada de decisão, porque através dela eu começo a promover, a maximizar a minha eficiência, né, de colheita e, principalmente, maximizar a minha colheita de nutrientes. Se eu colho com muita água, eu vou promover a perda através de efluentes, que é aquele famoso chorume, ok? Ou se eu deixo ela secar demais, eu começo a ter problemas com compactação. Minha silagem começa a ficar muito porosa, começa a ficar com espaço de ar exagerado. Então, agora, por outro lado, é muito simples determinar a matéria seca. Com ferramentas, com utensílios domésticos, você pode fazer isso daí. Ou seja, uma balança de cozinha e um micro-ondas, é muito fácil a gente fazer esse tipo de essa avaliação na fazenda. É claro que existem materiais hoje, a gente vê bastante fazendas hoje já comprando o que a gente chama de coaster, né? E o Vortex é muito pouco aqui na fazenda, mas é muito pouco aqui no Brasil que a gente vê. Essas duas ferramentas, o micro-ondas e o coaster, são as ferramentas mais utilizadas. Então, assim, com um nível muito baixo de investimento, você tem uma informação fundamental para você tomar a decisão de cortar ou não a sua roça. De um outro lado, é fundamental a gente entender por que a gente tem que levar em consideração essa matéria seca. Porque através da matéria seca, você consegue ter muito mais assertividade na sua tomada de decisão, focando principalmente a qualidade dessa sua roça, para você maximizar a sua retirada, o seu aproveitamento dessa silagem, desse material que você plantou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quanto mais cedo você tira a sua silagem, você tira esse material da roça, menos grão você está levando para o buraco. Ou seja, a tal ponto de você tirar, quando você pega uma silagem em torno de 25% a 30% de matéria seca, você está deixando de levar 25% da sua roça, 1/4. Você deixou de levar para o buraco, você deixou de armazenar 1/4 da produção de grãos, você deixou de levar para a sua silagem, só pelo fato de você antecipar a sua colheita. Então, isso é fundamental, pessoal. Isso aqui nós estamos falando de 25%, nós estamos falando de alguns sacos de ração que nós estamos deixando de levar, principalmente milho, né? Deixando de levar para
para o nosso silo, e que depois, em virtude disso daí, terá que ser suplementado via ração para que a vaca atenda, para que a gente atenda as necessidades energéticas dessa vaca. Quando a gente fala de vacas ainda que estão com deslocamento alto, esse nível energético vai ser fundamental lá na frente. Então, a gente não pode esquecer, matéria seca é hoje fator chave de sucesso dentro do nosso processo de conservação de forragem. Ok? Agora, se eu deixar passar esse material, além de eu ter problemas de compactação, eu também começo o quê? Eu começo a jogar fora esse material. Esse material começa a ficar com uma digestibilidade tão baixa que ele começa a não ser aproveitado dentro do trato gastrointestinal do animal. Esses gráficos aí mostram para a gente justamente isso. Mostram o quê? Que quando esse material passa do ponto, a digestibilidade, o aproveitamento dele diminui e ele passa o quê? A sair nas fezes. Ok? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso daí. Muito cuidado mesmo, porque se eu tirar antes, é a mesma coisa que eu estar assinando um atestado de não aproveitamento do meu silo, né? Ou seja, um atestado de, até mesmo, por que não dizer, de perda, né? Um atestado aí de falência, porque imagina você fazer um investimento em sacos com alta tecnologia, sacos de milho em híbridos de alta tecnologia, fazer todo os tratos culturais desse material, né, dessa roça de milho, e aí lá no fim, por simplesmente deixar de fazer a matéria seca, você antecipa ou passa do ponto, e aí fazendo com que você acumule perdas. Agora, pessoal, a partir do momento que eu ajustei o meu ponto ideal de corte, né, através da matéria seca, eu consigo... hoje é importantíssimo a gente pensar em processar esse grão. Não adianta só eu colhê-lo. Eu tenho que pensar principalmente em como processar esse grão para que eu consiga aproveitar ele na sua magnitude total, ok? Então, por isso que cada vez mais hoje, pessoal, eu gosto de falar isso daí, porque há 3 anos atrás, quando eu tive aí com o Flávio, né, Flávio, era praticamente, não existia automotriz aí no Nordeste, né? A gente viu em alguns lugares, alguns projetos, ainda quando o Fabrício ainda era o gerente do Nordeste, né? E depois com o Flávio. E aí, de 3 anos para cá, as máquinas descobriram o Nordeste e todo o potencial que existe, porque a safra do Nordeste é justamente no momento onde não tem mais safra no Brasil. Então, toda a disponibilidade das máquinas, o pessoal tem direcionado essas máquinas automotrizes para aproveitar essa safra no Nordeste, essa safra de colheita de silagem, né? O fato é que quando eu uso processador de grão, eu aumento muito a digestibilidade, eu reduzo a perda desse amido na matéria fecal, ou seja, a vaca defeca menos esse material, né? E aumenta muito a produção de leite e carne, só que também não faz milagre. Se essas plantas estiverem muito passadas, eu não consigo recuperar 100% da digestibilidade. E existem alguns parâmetros para a gente poder saber se a nossa silagem está bem processada ou não. Esse parâmetro aqui é o que nós chamamos de KPS, que é o Score de Processamento Score de Processamento de grão, que está em inglês, ok? E hoje, os 2 principais laboratórios que a gente tem disponível hoje no mercado fazem essa avaliação, né, que nós chamamos de KPS. E aí, é fundamental, por isso que é importante a gente fazer esses exames, porque quanto maior for o seu KPS, significa que o seu material o seu grão foi muito bem processado. E aí, é claro que isso aqui é muito importante a gente falar, porque o score de processamento ele está diretamente relacionado com o aproveitamento.
Então, quanto mais processado, quanto mais moído tiver o meu grão na silagem, menos material vai sair nas fezes. Isso significa que o animal vai ter a oportunidade de digerir mais e absorver mais esse nutriente, tão importante do ponto de vista energético para a vaca. Agora, depois que está feita a silagem, já foi o boi com a corda. É importantíssimo a gente começar a fazer isso daí, o quê? Antes, né? E essa metodologia, ela é muito simples. Você, com um copo de 1 litro, você consegue, na fazenda, começar a mensurar isso daí. Por que 1 litro? Porque você padroniza, né? Você padroniza a sua amostra e, a partir daí, você passa a ter a oportunidade de comparar com os resultados anteriores, para ver se está melhorando ou se está piorando. No caso, a gente segue a recomendação do professor Tiago Bernardes, que para a automotriz a gente respeita até 5 grãos inteiros nesse material, ok? E para forrageiras de arraste, né, aquelas de 1, 2 linhas, a gente tolera até 10 grãos inteiros em 1 litro de amostra. Agora, é possível, através desse 1 litro, você juntar as duas coisas. Você usar o sistema de flutuação através de um balde ou de uma bandeja, como vocês estão vendo aí nos slides, e aí, com isso daí, você separar a parte fibrosa, né, a parte da planta, a parte... Opa, aconteceu alguma coisa? Caiu aqui, estou voltando. Voltei. A gente está tudo certo. Oi, Érica? Não, pode continuar, Ok, né? tranquilo. Então, esse sistema de flutuação, você consegue separar a parte fibrosa da planta da parte de grãos. E aí você consegue avaliar como está andando o seu corte, né? E o seu processamento. E aí, aqui, você pode ir comparando, né? Então, veja, a sua esquerda, você vai ter um material com baixo processamento, muito grão inteiro. Isso daqui é pior do que você deixar colher mais cedo, né? Como a gente diz, deixar de aproveitar ou maximizar a sua colheita. Isso daqui eu costumo falar que isso aqui é uma heresia do ponto de vista nutricional. Você fazer tudo certo do ponto de vista agrícola, e na hora que você vai colher, do ponto de vista zootécnico, você comete essa heresia, deixando essa quantidade de grãos inteiros na sua massa. Então, agora, qual é o nosso objetivo? Processar o máximo possível, ok? Por isso que a gente busca em 1 litro, no máximo 5 grãos inteiros. Ou seja, se isso daqui fosse uma amostra de 1 litro, isso aqui, na hora que você fosse avaliar, você não poderia encontrar mais do que 5 grãos, se fosse feito com uma automotriz, ok? E se for feito com uma forrageira de arraste, você não pode encontrar mais do que 10 grãos, ok? Qual que é o impacto disso tudo, pessoal? Esses são os resultados quando você tem um baixo processamento de grão, né? Você favorece seleção, né? Você, depois que o animal come, aí o que ele conseguiu comer vai sair lá nas fezes. Isso daqui é o que eu estava dizendo. Isso daqui é assinar um atestado também de ineficiência, ok? E sem falar que esse material que acaba passando pelo intestino, chegando nas fezes, esse material no intestino pode promover uma fermentação e ainda promover a perda de saúde dos seus animais, né? Hoje já se fala que esses grãos têm uma alta capacidade de fermentar pós-rumen e causar uma acidificação no intestino em excesso, levando aí o animal a um processo inflamatório muito intenso e perdendo principalmente saúde e produtividade. Agora, o que eu quero? Agora, a partir do momento que eu tomei as decisões, a decisão certa, eu implementei a avaliação de matéria seca, implementei a avaliação de processamento do meu grão e da minha silagem, né?
Agora eu vou começar a confeccionar o meu silo. E aí é onde entra a importância da gente entender o quanto é importante você ter um material bem fermentado. Quando a gente não fermenta bem o material, isso significa que naquele material cresceram agentes indesejáveis que muitas vezes a gente não consegue identificar, porque eles são micro-organismos, eles não estão ao nosso alcance. O fato é que, quanto mais... O que eu quero mostrar nesses gráficos aí para você? Quanto mais material deteriorado, ou seja, quanto pior for a minha fermentação e esse material eu começar a perdê-lo, ele começar a estragar, porque eu não consegui, através de uma forma eficiente, conservá-lo, através da minha estratégia de conservação, ou seja, através do meu processo de ensilagem, eu não consegui mantê-lo em condições adequadas e ele começou a deteriorar, começou a estragar. De um determinado modo, quando está tudo podre, você consegue visualizar, ótimo. Mas e quando tem material deteriorado ali e você não sabe? É isso que quer dizer esses gráficos. Quanto maior a porcentagem de material deteriorado na sua massa, menos o animal come e menos ele aproveita. Sabe o que significa isso? Queda acentuada de produção. É aquele famoso silo. Puta, né? Entrei naquele... Desculpa o termo, né? Poxa vida, entrei naquele silo e a minha vacada diminuiu 2, 3 litros de leite. Né? Já tive vários casos, não só em má fermentação, mas também em mau processamento do grão, principalmente. Então, muitas vezes, pessoal, o problema está onde não podemos ver. Né? Se você falar que nessa foto, essa silagem tem algum problema, se eu pedir para vocês, falar, pessoal, qual a opinião de 0 a 10, qual é a opinião de vocês olhando essa silagem na foto aqui, você daria que nota para ela? Aparentemente, pelo visual, eu daria 8, fácil, bom manejo bem feito, né? Tá vendo como tá bem tirado, não tem buraco no material, a cobertura tá íntegra, né? Muito boa. Só que aí na hora que eu vou lá, tiro, vejo, né, faço uma foto termográfica dela, só para amplificar o problema, eu começo a ver nessas zonas vermelhas que existe um aumento de temperatura. Você fala, meu Deus, mas o que significa isso? Significa que existe micro-organismos ali que estão literalmente comendo o teu silo e você não está vendo. Esses micro-organismos estão fazendo com que o seu silo perca a qualidade nutricional, aumentando a quantidade de material deteriorado ali, fazendo com que na hora que você leve isso para o coxo, você diminui a produtividade. Então, qual é a nossa estratégia principal para mitigar esse problema de crescimento de micro-organismos dentro da sua, micro-organismos indesejáveis dentro da sua silagem? É justamente promovendo um ambiente perfeito para a fermentação. E uma das estratégias, uma das ferramentas mais importantes hoje no mercado, vocês podem acreditar em mim, é a utilização de aditivo microbiano. E aí, no caso, o aditivo microbiano que tenha realmente um diferencial para que possa ser controlado esses micro-organismos. Como o caso, por exemplo, do Silosolv MC, que tem uma cepa exclusiva da Christian Hansen, que consegue inibir o crescimento de clostrídeos e também de fungos e leveduras, ok? Com isso, o animal você vai ter vacas saudáveis e com maior consistência e maior produção de leite. Isso é o mais importante. Então, lembrando a vocês, a importância de vocês escolherem uma ferramenta de qualidade, ela está diretamente associada ao sucesso que você vai ter. Por isso que é importante, na hora que você for escolher o seu aditivo microbiano, você prestar atenção se ele tem o diferencial. Lembrando que o Silosolv MC é o único produto hoje no mercado patenteado para controle de clostrídio, de fermentação de clostrídio. E, além disso, ele também reduz as contagens de fungo e levedura.
Aquela foto que eu mostrei para vocês aqui, ó, isso daqui, fungo, levedura e bacilo. Nós fizemos a contagem em laboratório e foi o que apareceu em grande quantidade nessa massa, ok? Então, o que nós queremos é colocar um aditivo microbiano com alta tecnologia, com alta capacidade de controle de micro-organismos, promovendo o que nós chamamos de qualidade higiênica na tua silagem, ok? É isso que nós queremos. E aqui está a comprovação disso. E uma silagem com alto valor nutritivo, uma silagem que foi bem fermentada, ela é uma silagem com alta qualidade higiênica e com isso nós conseguimos mostrar que a utilização do inoculante, no caso do Silosolv MC, o Silosolv MC melhorou a digestibilidade da matéria seca, aumentou a produção de leite. Nesse caso aqui, esse estudo foi feito na Universidade da Flórida, e lá nós conseguimos detectar um aumento, uma diferença estatística em 800 ml, né? Foi a diferença que deu. E nós conseguimos, como que a gente conseguiu esse resultado? Porque a silagem teve um bom processo de fermentação, que a gente consegue ver através do alto teor de ácido lático e baixo teores de amônio. Isso significa que a silagem foi bem fermentada, diminuiu as perdas e promoveu a maximização da produção dos animais que receberam ela. Agora, continuando, é importantíssimo, para dar um ambiente perfeito para a nossa fermentação, é fundamental que eu aumente a densidade desse silo. O que significa isso? É um silo com menos espaço de ar, um silo com menos porosidade. Como eu consigo isso, pessoal? Eu consigo, primeiro, colocando o meu material na zona ótima de matéria seca, em torno de 35% de matéria seca, ok? Isso é fundamental. Matéria seca, ela não só facilita o alimento com umidade adequada, não só facilita a minha compactação, como permite com que os materiais, as partículas, se azeitem adequadamente, né? Como se fosse a umidade funciona como um óleo numa engrenagem, né? Então elas vai permitindo que elas se encaixem melhor essas partículas, e essas partículas assim, dessa forma, diminuem o espaço de ar ali dentro. Com isso eu diminuo absurdamente o meu oxigênio residual, que é fundamental para que o processo fermentativo sem oxigênio inicie rapidamente. Então, para que isso aconteça, é fundamental, primeiro, eu ter um sistema de recebimento, ou seja, a minha forrageira, os meus tratores, os meus vagões, os meus caminhões, tem que estar equalizado com a quantidade de trator que eu vou ter ali para poder fazer a compactação. O que significa isso, pessoal? Que quanto maior a taxa de entrega que eu tenho, quanto mais rápido eu colho, quanto mais material eu entrego por hora, mais peso de trator eu tenho que ter, que pode chegar aí de 25% a 40%, dependendo do tipo de material que você vai ter. Ou seja, se eu entrego 10 toneladas por hora, eu tenho que ter aí pelo menos um trator de 4.500 quilos, né? De 4.000 quilos para ter 40%. Agora, conforme eu vou aumentando, igual, por exemplo, nós tivemos essa semana, tivemos numa fazenda que eles estavam entregando 200 toneladas por hora. Nesse caso, nós conseguimos ajustar a compactação, a quantidade de trator, em torno de 25% do que eles estavam entregando, né? E para isso, por conta disso, foi fundamental a gente trabalhar o quê? A distribuição da carga em camadas extremamente finas. Por isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração o quê? Quando eu for fazer a compactação, quem que tem que ser o operador da máquina? A pessoa que maior experiência tem com terraplanagem.
O cara que tem experiência com terraplanagem é o cara que tem que ficar onde? É o cara que tem que ficar no seu trator para poder confeccionar o silo. É esse cara aqui, ó. Esse cara tem que fazer isso daí. Ele tem que regular a pá dianteira da tua silagem, da sua máquina, do seu trator, para quê? Para ela ficar no máximo com 10 centímetros de altura, ok? Deixa eu soltar aqui o vídeo, aqui eu fui abaixar um pouco o volume. Então, pessoal, quanto mais fina for essa camada, quanto mais fino você conseguir espalhar essa camada, maior vai ser a sua compactação. Melhor vai ser a sua compactação, maior vai ser a sua densidade. Menos espaço de ar vai ter no seu material. Isso é fundamental. Outra estratégia que vocês podem ver aí é na hora que voltar penteando essa silagem, né? Ou seja, leva espalhando com altura de 10 centímetros, depois vem quebrando principalmente o suco das rodas que ele formou. Com isso daí, pessoal, eu garanto para vocês que vocês vão conseguir colocar no mínimo 100 quilos a mais por metro cúbico dentro da sua silagem. E isso é muita coisa, é muita coisa. É claro que no final, o que a gente vai querer mostrar para vocês? No final, a gente quer um topo com uma qualidade de compactação igual a isso daqui. Vejam que o trator, né, as rodas do trator, né, os cravos do trator praticamente não entram dentro da silagem, só entra o mínimo possível para marcar o cravo do trator. Os sulcos entre pneus ficam extremamente rasos, né? E com isso daí eu tenho um fechamento, eu deixo o meu silo prontinho para o meu amigo Alan vir falar para vocês agora das estratégias de fechamento e perdas superficiais. Ok, pessoal? Então, o que eu queria falar para vocês é que na hora que vocês forem avaliar essa silagem, é fundamental que vocês hoje, dentro da Ouro Fino, né, nos acione, porque hoje nós temos uma plataforma que se chama Examina Nutri, e nós temos a capacidade de mostrar para vocês se foi bem compactado ou não. E através das análises sensoriais, na hora que a gente vai fazer essa avaliação, nós também conseguimos avaliar a cor, o odor dessa silagem e também o pH e a temperatura. Essa é a plataforma Examina Nutri, que é uma exclusividade da Ouro Fino e que foi desenvolvida em parceria com a Christian Hansen, empresa parceira, no qual eu trabalho com a empresa parceira da Ouro Fino. Então, é fundamental a gente estar fazendo isso daí. Então, como mensagem final, eu gostaria de falar para vocês que o processamento de grão é fundamental para aumentar o aproveitamento dos nutrientes e aumentar a produção. Determinar o momento ideal dessa colheita através do micro-ondas é fator-chave de sucesso, e que os inoculantes aumentam a recuperação da matéria seca e reduzem principalmente o crescimento de micro-organismos e compostos indesejáveis, fazendo com que a vaca aumente a produção dela, né? E estabelecer um manejo adequado de extração é fundamental para maximizar a qualidade dessa silagem. Essa parte, então, eu deixo para o Alan e agradeço de coração a atenção de vocês. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Paulo, pela excelente palestra. Enquanto o Alan se prepara, vamos soltar o vídeo do Silo Solver. Vamos sim, Dimas. Eu vou fechar aqui o microfone de todo mundo para passar o vídeo do Silosolve e da Ouro Fino para vocês. Vou começar com o da Ouro Fino. Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ouro Fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por 3 pilares: inovação integrada, envolver e colaborar, e construir e nutrir relações.
Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A Fábrica de Biotecnologia para Vacinas e Soluções Recombinantes para Bovinos, Suínos e Pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades. Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ouro Fino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. Dimas, um minutinho que só vou colocar o outro vídeo do produto. Ok? Pronto, Dimas, podemos dar continuidade. Eu só queria aproveitar, desculpa, e aproveitar para dizer ao pessoal, mandar as perguntas no chat, porque a gente vai
compilar essas perguntas para no final das palestras estar perguntando para o Paulo e para o Alan, né? Então, o pessoal manda para a gente aqui no chat, também no YouTube, para a gente poder ir já se organizando aqui para depois perguntar para eles. Pronto, ótimo. Obrigado. Agora vamos receber o palestrante Alan, que vai falar como minimizar as perdas durante o armazenamento da silagem. Boa noite, Alan. Boa noite, Dimas. Obrigado pelo convite, né? A Rancho Alegre é um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Flávio. Boa noite, Érica. Paulo, parabéns aí pela apresentação, né? Para mim é um prazer aqui estar conversando com vocês hoje, né? Diretamente aqui de Minas Gerais, de Passos, sudoeste de Minas, né? Mas falando, tenho certeza aí que para todo o Brasil. A maior parte do pessoal deve ser do Nordeste, o que me dá o maior prazer ainda de estar falando com vocês aí, de tão longe, né? E estar falando um pouquinho aqui sobre como que nós temos feito para estar minimizando perdas de silagem, tá? Todos estão já vendo a tela principal da apresentação aí? Ainda não, Alan. Deixa eu dar um... Sim, Agora agora foi? sim. Foi. Perfeito. Tá. Então, vamos começar aqui para a gente não se estender e dar mais tempo para a gente poder discutir, que acho que a interação é que é muito válida, né? Então, gente, assim, a minha missão aqui é como zootecnista, né, de campo que eu sou, né? A minha missão hoje aqui é passar para vocês um pouco da minha experiência como consultor, como zootecnista, em como minimizar perdas de silagem durante o armazenamento, né? E como que a gente pode usar, né, tecnologias ao nosso favor para que isso aconteça. E espero hoje aqui, né, nessa apresentação, às vezes quebrar um paradigma que existe, né, com muitos produtores em muitas regiões, de que é impossível não perder, que é impossível não deixar de perder silagem, né? Existe quase que uma lenda urbana aí que todo produtor que faz silagem, nem que seja mínima, tem perdas de silagem, né? E eu começo com essa foto, né? Essa é uma foto que eu tirei há mais ou menos umas 2 semanas atrás, durante uma visita em uma das fazendas que eu vou mensalmente. Nós tínhamos aberto esse silo fazia 2, 3 dias e chama muito atenção, né? O capricho e a qualidade dessa silagem aí, principalmente durante um momento que é tão crucial, que é o momento da gente começar a usar a silagem e usufruir de todos os benefícios que ela tem para nos proporcionar, né? E o mais importante que vocês notem aí é sem perdas, né? 0 de perdas, né? Garantindo a qualidade nutricional dessa silagem que foi produzida no campo, né? Então, hoje eu vejo uma preocupação do produtor muito grande em cada vez escolher melhor a semente, seja do que ele vai plantar, se é milho, se é a variedade capim, se é sorgo, né? Escolher bem esse material, cultivar bem esse material e armazenar, só que durante esse armazenamento a gente acaba tendo muitas perdas e eu vejo muitos produtores ainda negligenciando isso, né? Então, o que eu quero dizer? Como um sistema de produção, a gente não pode somente atuar num elo, né? Que no elo de produção, por exemplo. A gente precisa realmente estar atuando sobre todos os elos, né? E a questão do armazenamento é de fundamental importância, tá? Então, para a gente entender como minimizar perdas e por que elas acontecem, a gente precisa se fazer algumas perguntas básicas aí, né? No sentido, né, por que as perdas de silagem acontecem, né? Se a gente consegue realmente acabar com essas perdas, e a foto anterior já mostrou para vocês que sim, né, é possível não ter perda de silagem, né? Como que a gente vai atuar para que a gente não tenha perda de silagem? Essa é a missão dessa palestra, né? E o que a gente pode usar, né, para nos ajudar? O que a gente pode usar de tecnologia, de manejo para nos ajudar a minimizar essas perdas, tá? Então, é de fundamental importância que vocês entendam esse pequeno esquema aqui, que ele traduz o que faz uma silagem realmente ser conservada. É muito importante que vocês entendam isso, porque vocês entendendo isso, vocês vão entender por que acontece qualquer tipo de perda de silagem, né?
Então, isso aqui é um esquema que mostra como que uma forragem ela é conservada dentro de uma trincheira, seja uma trincheira, um silo de superfície ou uma bola, né, de pré-secado, uma bola de silagem compactada, ou até propriamente um saco aí de silagens sacadas, né? Por que essa forragem ela é conservada? Porque acontece um processo de expulsão do oxigênio através da compactação, tá? Então, essa fase aqui, ó, que está até demarcada em vermelho, é onde a gente está exercendo a compactação da massa, seja com tratores, com máquinas, enfim. É importante a gente tirar o oxigênio da massa para que ocorra o quê? O desenvolvimento de bactérias, né, desejáveis, principalmente as acidoláticas, né, para que elas produzam ácido lático, que é essa linha verde aqui, e com a produção desse ácido lático, a redução do pH e o meio interno, né, desse silo seja ácido e com ausência de oxigênio. Isso acontecendo, a nossa silagem está estável e ela vai ser conservada por tempo indeterminado. Por isso que silagem não tem prazo de validade. Só que quando acontece a entrada do oxigênio, e aqui eu estou exemplificando quando a gente abre o silo, né, após a abertura, o oxigênio volta para dentro do sistema, né, e o que acontece com o pH? O pH volta a subir, consequência de uma queda novamente do ácido lático. Por que esse ácido lático cai? Porque ele vai ser consumido por micro-organismos aeróbicos, que são os fungos e as leveduras. Então, gente, sempre na presença de oxigênio, fungo e levedura vai estar atuando. E esses são os grandes inimigos das nossas silagens, né? Nessas duas fases com presença de oxigênio, né, é onde estão as maiores perdas, né, de nutrientes, as maiores perdas significativas de silagem, tá? Então, se nós estamos tendo perdas de silagem, né, no topo do silo, a gente tem que entender que em algum momento ou esse oxigênio não saiu de lá de dentro ou ele voltou para dentro do sistema, tá? Então eu faço essa analogia aqui de um vidro de conserva de palmito e um silo para vocês entenderem que esse palmito ele é conservado da mesma maneira que um silo, né? Então, ou seja, quais são as semelhanças? No vidro de palmito, a solução que está lá dentro é uma solução ácida de ácido acético, né? E o vidro é muito eficiente em impedir que o oxigênio volte aqui para dentro, né? Por isso que tem uma válvula de segurança, ele é lacrado, né? E após a abertura volta até o oxigênio e a gente tem que consumir isso aqui rapidamente, né? A mesma coisa acontece no nosso silo, né? A gente compacta com os tratores para expulsar o oxigênio e a gente usa de um sistema plástico, que são lonas, para impedir, né, que o oxigênio volte para dentro do sistema. Após a abertura desse silo, a gente tem que consumir ele rapidamente, né, a fatia que está exposta ao oxigênio, para a gente não ter perdas, tá? Então, entendam que o meio de conservação de um vidro de palmito e um silo é a mesma coisa, né? Porém, com o vidro de palmito, a gente usa o quê? Um material muito mais eficiente em bloqueio ao oxigênio para o sistema, que é vidro, né? E nas nossas silagens, a gente utiliza plásticos, porque são moldáveis, né, e fáceis de trabalhar, né? Mas a gente vai entender que, às vezes, esses plásticos podem trazer problemas para nós, né? E para entender se perda de silagem é uma questão comum entre as fazendas, há uns 3 anos atrás, eu fiz um levantamento dentro de uma associação de produtores de leite aqui na região onde eu moro, né, Sudoeste Minas, para saber se esse problema de perda de silagem era muito comum nas propriedades, né? Então, essa associação ela conta com 52 produtores, né, de leite, e durante essas visitas, olha um número interessante, 87% das fazendas perdem silagem no topo, então eles têm aquela camada negra em cima do seu silo. Então, eu tenho certeza que essa realidade, ela não é só da nossa região aqui, de Minas Gerais, né, que é uma região tradicional na pecuária de leite, mas eu tenho certeza que deve traduzir a realidade da maior parte do Brasil, né? Então, olha como a gente ainda tem um potencial muito grande para melhorar nesse elo, né, na questão de conservação, e impedir que o que a gente está produzindo no campo, né, não seja perdido após ou durante o armazenamento, tá? E um dado interessante nesse levantamento que a gente verificou é que muito produtor acredita que a gente só perde silagem porque acontece furos na lona e permite que o oxigênio volte para dentro do sistema, né? Mas dentro do levantamento a gente viu que daqueles 80 e poucos % de produtores que estavam perdendo silagem, 40% deles tinham lona íntegra, ou seja, não tinha lonas com furo.
evidenciando que provavelmente a gente tem muito problema de plástico que a gente utiliza para realizar a vedação da nossa silagem, tá? Isso ficou evidenciado depois que a pesquisa, né, que a comunidade científica começou a responder algumas perguntas, no sentido como, será que os plásticos que nós utilizamos de polietileno preto ou dupla face são realmente eficientes para a gente realizar a vedação de silagem e impedir que o oxigênio volte para dentro do sistema, né? Então, você tem uma foto bem tradicional do professor Tiago Bernardes da Universidade Federal de Lavras, né, onde ele fez um trabalho mostrando onde metade desse silo aqui, né, superfície, um silo pequeno, né, ele cobriu com polietileno preto convencional e a outra metade ele fez associação de polietileno com barreira de oxigênio. Né? O que são as barreiras de oxigênio? São polímeros, né, que são plásticos feitos de polímero específicos para vedação, ou seja, esses plásticos eles são bem mais eficientes em impedir que o oxigênio passe por eles. Tá? E aí a gente consegue ver o resultado do uso de uma molécula mais eficiente, de um plástico, vamos dizer assim, mais eficiente, em impedir que tenha desenvolvimento de fungo e levedura. Tá? Então, isso evidencia para nós, né, que os plásticos convencionais, os plásticos de polietileno, apesar de, às vezes, eles não estarem rasgados, eles permitem que o oxigênio passe por eles. Né? Eles não são totalmente impermeáveis. Tá? E essa entrada constante de oxigênio ao longo do período de armazenamento, que pode ser de 60, 90, 120 ou até anos, né? Silagem não tem prazo de validade, e sim é o prazo que você aguentar deixar aquilo estocado, né? Faz com que a gente comece a ter perdas de silagem, né? Isso aqui é uma tabela que mostra, através de um outro trabalho, mostrando a permeabilidade desses plásticos, né, em relação a uma barreira de oxigênio e um plástico de polietileno convencional, né? OTR é uma medida que está em inglês, né, mas significa oxigênio transmitido por tempo, né, em 24 horas, numa metragem aqui em centímetros cúbicos por metro quadrado. Tá? Então, lonas convencionais, numa espessura de 125 micras, podem deixar passar em torno de 500 centímetros cúbicos de O2 em 24 horas para dentro do silo, enquanto um plástico, né, específico, uma barreira de oxigênio, deixa passar apenas 25. Né? Se a gente fosse traduzir isso aqui num gráfico, é mais ou menos essa aqui a diferença, né, de 500 para 25. E quando existe o aquecimento dessas lonas convencionais, desses plásticos de polietileno, essa passagem de oxigênio ela está exacerbada, ela aumenta ainda mais, tá? Então, só vou mostrar apenas mais um trabalho, né, que foi feito também pelo professor Tiago Bernardes em silos comerciais, fazendas comerciais, mostrando, ele queria responder a pergunta, em fazendas comerciais, a gente fazer o uso da barreira de oxigênio ou não para sistemas de vedação, né, associado às lonas convencionais, elas respondem em melhorar a qualidade da silagem produzida, principalmente nos estratos finais aqui, nos estratos dos 100 centímetros, 150 centímetros finais do meu silo, né? Então, durante 2 anos, em 8 silos, né, de fazendas comerciais, foi testado esse sistema de vedação de polietileno em conjunto com uma barreira, um filme de barreira a oxigênio, tá? Então, é basicamente isso que se via, né? Durante o armazenamento, o produtor ele ia colocar a barreira numa das laterais do silo e fazer o envelopamento lateral até a metade desse silo aqui, deixando metade do silo com barreira e a outra metade do silo sem a barreira, somente com polietileno convencional. Tá? E aqui estão os resultados dos valores nutricionais encontrados dessa silagem após a abertura, onde a gente tinha no silo com a barreira e do lado sem a barreira. Então, no cursor aqui eu aponto para vocês o valor mais importante que a gente deveria olhar numa silagem de gramíneas que contém amido, no caso silagem de milho ou sorgo, né, que é uma cultura importante para vocês aí no Nordeste, né? Então, amido é a razão de se plantar essas gramíneas aí, milho ou sorgo, né? Então, com barreira, 35,7 nos estratos médios de 50 a 150 centímetros do topo, em relação ao lado sem a barreira de oxigênio, apenas com polietileno dupla face, 31,5. E uma diferença também estatística em relação ao centro, né? Então, notem a diferença de amido, de qualidade nutricional,
onde a gente realmente utilizou de um sistema que vai impedir que o oxigênio volte para dentro da silagem e permita que tenha o crescimento de fungos e leveduras, e em relação a um sistema que permite a entrada de oxigênio ao longo do tempo, tá? Então, isso aqui mostra, evidenciou, né, a pesquisa que sim, né, o uso de barreiras de oxigênio, elas resultam em melhorar a qualidade nutricional da nossa silagem, tá? E é importante o produtor entender que, às vezes, essa silagem que está sendo perdida, né, não é uma quantidade pequena, né? E, para isso, a gente precisa começar a mensurar, né? A gente precisa começar a mensurar quanto que a gente está perdendo de silagem, né? Porque, às vezes, se a gente fizer a contabilização dessa silagem que está sendo descartada, a gente vai ver que a gente conseguiria alimentar alguns animais dentro do nosso rebanho, né? E isso não é um problema de pequeno produtor, né? E a gente nota fazendas bem grandes, bem pujantes aí, que às vezes existe um negligenciamento nisso, né? Então a gente poderia estar recuperando um volume de silagem para fornecer aos nossos animais muito grande, tá? E uma outra pergunta que eu faço é se realmente a gente somente está perdendo silagem, né? Será que a gente também não está perdendo mão de obra, né, com isso? Porque quando a gente perde silagem, a gente tem que começar a realizar limpezas de silo, né? O toalete, é necessário fazer a limpeza dessa silagem para a gente impedir que essa silagem deteriorada vá ser fornecida para os animais e traga alguma injúria em questão de saúde, né? Por micotoxicose e outros tipos de problema, até clostridiose, tá? Então, para o produtor ele saber exatamente, né, qual que é a quantidade, né, o que ele perde de silagem, ele precisa medir, né? Simplesmente ir lá e fazer uma mensuração, uma medição com uma fita métrica, né, sobre a camada superficial que ele está perdendo e multiplicar isso aí pela largura e pelo comprimento do seu silo, tá? Então, quando a gente faz uma simulação disso aqui, isso aqui é um quadro que simula, tá? Não é uma realidade, tá? Mas isso aqui pode enquadrar em qualquer fazenda, né? Onde a gente simula espessuras de camada deteriorada em cima de um silo, né? Onde a gente traduz essa conta aqui em metros cúbicos. Então, a gente vai pegar lá 5 centímetros em cima de um silo de silagem deteriorada. Transforma isso aqui em metros, é 0,05. Vezes a largura, vezes o comprimento, nós vamos chegar a uma área quadrada, né, cúbica, desculpa, de 15 metros cúbicos. Se a gente multiplicar pela densidade de compactação no topo do silo, que é geralmente em torno de 500 quilos por metro cúbico, porque o topo sempre tem uma menor compactação em relação aos centros, né? A gente vai chegar ali a 7,5 toneladas de silagem deteriorada sendo descartada. Só que é importante dizer, gente, porque para cada 1 centímetro de silagem deteriorada que você tem no topo do silo, na verdade você tinha de 2 a 3 centímetros de silagem integral. E nessa foto aqui, ó, vocês conseguem perceber isso aqui. Todo produtor que perde silagem, ele sabe que quando perde silagem, o silo dá uma baulada, ele dá uma murchada, né? Isso aqui é um processo natural de decomposição. Tá? Então, para cada 1 centímetro de silagem deteriorada que você tem, na verdade, você tinha de 2 a 3 centímetros. Então, 7,5 toneladas de silo podre, na verdade, era 15 toneladas de silagem original que você teria disponível para o seu rebanho, né? 15 toneladas num silo de 400 toneladas, né? Equivale a 4%, e assim por diante nós podemos fazer essa conta, né? É muito comum a gente ter em torno de 5 a 10 centímetros de perda no silo. Alguns produtores têm até mais, né? Isso aí pode representar, às vezes, de 10 a 15% de perdas, tá? Então, se a gente fizer uma conta financeira, nesse exemplo aqui, né? A gente chega nessa quantidade de silagem original e multiplicar pelo seu valor de mercado ou pelo seu valor de produção, nós vamos chegar a um prejuízo num silo aí de 400 toneladas de R$ 2.160, né? R$ 2.160 que o produtor deixou de utilizar de silagem, que ele não tem mais disponível para dar para o seu rebanho, tá? E eu acho que o maior prejuízo não é nem esses R$ 2.000 de silagem, né, que numericamente parece ser grande, mas o número que eu considero que impacta mesmo é pensar no valor financeiro que a gente geraria com essa silagem, né? Se a gente está produzindo silagem, é para alimentar o nosso rebanho. Esse rebanho tem uma finalidade comercial, seja leite ou corte, né? Então, no caso, para leite,
se a gente fizer uma conversão em litros de leite por tonelada de matéria seca, que essa silagem tinha, né? Dando um exemplo aqui de uma silagem onde a gente tem uma conversão de 1.540 litros de leite por tonelada de matéria seca. Então, se a gente pegar o exemplo anterior, 24 toneladas de silagem descartadas, quanto que isso representa em litros de leite, né? 24 toneladas, né, a 33% de matéria seca, são 7,92 toneladas, vezes 1.540, 12 mil litros de leite que poderiam ser produzidos, né, com essas 24 toneladas de silagem, né? Se a gente pegar 12 mil litros e multiplicar por um valor do litro de leite aí, né, na região, né, ou por arrobas, né, na verdade, se a gente pensar em produção de carne, qual que é o aporte financeiro que nós estamos deixando de capitalizar dentro das nossas propriedades? Eu acho que essa aqui é a verdadeira perda nossa, tá? Então, a gente está perdendo muito. E para saber se, um exemplo básico aqui, se a perda direta de silagem que a gente tem e a gente recuperar essa silagem e eu investir em tecnologia, investir, por exemplo, num sistema de vedação que me auxilie a realmente recuperar essa silagem para o meu sistema, isso se paga, né? Eu vou ter um retorno econômico. Se a gente pegar esses R$ 2.160, né, de prejuízo direto e dividir pela metragem quadrada desse silo, né, de 6 de largura por 50 de comprimento, onde a gente armazena 400 toneladas, nós temos um prejuízo direto de 7,20 por superfície de silo, tá? Por metro quadrado. Quanto que custa um sistema de vedação hoje com uma barreira de oxigênio, tá? Em torno aí de R$ 5,20, tá? Então, o produtor, quando ele faz um investimento aqui num sistema de vedação melhor e ele recuperar aqueles 2.160, ele ainda tem um retorno de R$ 2,00 por metro quadrado. Então, sim, ele consegue investir em sistema de vedação eficiente e ainda ter um retorno sobre isso, sobre o capital investido, tá? E ter aquela silagem novamente para fornecer para os seus animais, né? E uma outra coisa que eu falo que em relação a trabalhar com a qualidade da silagem, impedir que a gente tenha perdas, né? Não é só a questão, tá, de recuperar essa silagem, evitar que a gente tenha essas perdas de silagem no topo. A gente tem que evidenciar a questão da qualidade dessa silagem no topo, né? Como foi evidenciado pelo professor Thiago Bernardes, que ao longo do tempo nós vamos estar perdendo muita qualidade no topo desse silo. E é isso que acontece na maioria dos silos, né? A gente tem o silo da base, que é uma silagem muito bem fermentada, muito bem compactada. Nós temos uma silagem no centro, porque a silagem do centro é um pouquinho menos compactada e ela já muda a coloração, já muda o perfil. E a gente tem a silagem do topo, geralmente escura, com baixo teor de matéria seca e baixa qualidade. E o que a gente quer é que a gente tenha uma qualidade de silagem só, né? Do início ao fim, tá? Então, o uso de barreiras de oxigênio, gente, né, vai sim nos auxiliar a gente impedir que a gente tenha essas perdas, porque as barreiras, elas são impermeáveis, elas vão impedir que o oxigênio volte a ter contato com essa silagem, tá? Coisa que o polietileno, o plástico convencional, não faz, tá? E aqui, isso aqui é uma outra foto de uma outra propriedade aqui que eu atendo há algum tempo, e isso aqui era uma realidade antiga da propriedade, onde a gente não usava a barreira de oxigênio e a gente aparentemente não tinha perdas superficiais na hora que a gente estava fazendo o desabastecimento. Só que se a gente começasse realmente a investigar mais de perto essa silagem, a gente notava que às vezes a silagem deteriorada, ela não estava justamente logo em cima, né? A gente precisaria investigar um pouco mais e começar a cavar, né, em cima dessa superfície para descobrir que sim, a gente tem problema com fungos e leveduras no nosso silo, né? Então, aparentemente, quando a gente abre o silo, pode parecer que a gente não tem silagem deteriorada porque não aparece aquela camada preta, né? Mas se vocês investigarem, vocês às vezes podem descobrir algumas coisas, né, interessantes e que não são boas para o seu rebanho, né? Então, muitas vezes isso aqui é uma situação que a gente comum, a gente às vezes puxa a lona e o produtor fala, não, eu não tenho perda. Mas investiga, né? Põe uma luva e comece a mexer com essa silagem, vá a fundo, vá a 30, 50 centímetros para baixo, né? Vocês vão já notar o aparecimento de leveduras, tá? Começar esse material escurecer, esse material apresentar ali colônias de fungos e leveduras, tá? E aí, né, como prática, né, o produtor, a gente
a gente tem um conceito que, não, eu sei que se eu não colocar nada sobre a minha lona convencional, eu vou perder silagem. Então, a gente coloca terra, né? A gente coloca a terra, começa a colocar algum outro material. Só que eu pergunto para vocês, né? A terra, qual que é a função dela aqui? A função dela é maquiar a qualidade da lona ou realmente me ajudar a evitar as perdas de silagem, né? Na verdade, ela está fazendo os dois, né? Ela está maquiando, né, a qualidade dessa lona aqui, porque essa lona plástica ela não tem qualidade, ela não é efetiva em impedir que o oxigênio volte para dentro do sistema. Eu estou aumentando a minha mão de obra durante o desabastecimento, né? E eu não estou trazendo qualidade higiênica, né, para o meu silo, né? Então, num dia de chuva, onde essa terra aqui é lavada e vai toda para a boca do silo, né? Isso aqui não é muito bacana da gente ter nas propriedades. Quem mexe no dia a dia sabe que isso acontece, né? Então, às vezes a gente vê algumas situações aí que eu fico pensando que quem pôs essa terra em cima desse silo não pensou em quem tem que tirar essa terra depois, né? Então, será que realmente a solução é enterrar novamente o nosso silo na terra, né? A cultura que a gente tirou lá da lavoura depois ter que voltar para debaixo da terra, ou realmente a gente usar, né, tecnologia a nosso favor para reduzir mão de obra e reduzir perdas, tá? Então é isso aqui que a gente às vezes se depara no campo, né? Retrabalho, né? Aumento de mão de obra sem necessidade e muitas vezes não vai ser efetivo em minimizar as perdas, tá? Então aqui eu vou mostrar algumas fotos de uso da tecnologia, de uso da barreira de oxigênio associado à vedação, né? Todas são fotos minhas, tá? Que eu tenho o prazer de mostrar aqui para vocês, junto com a Ouro Fino aqui, né? Então esse aqui é o produto que a Ouro Fino hoje tem de distribuição, que chama Silagicil, tá? E aqui a gente está fazendo a aplicação da barreira de oxigênio após o término da compactação, tá? Então após o término da compactação, como o Paulo mencionou para nós, que é muito importante, essa compactação ela tem que ser feita, né, de forma exemplar, né? A gente precisa fazer um acabamento antes de estar colocando essa lona para que essa barreira receba, né, muito bem essa superfície de plástico, né? E rapidamente essa barreira ela se acomoda muito rápido em cima do silo, né? Porque ela tem uma micragem menor, apesar dela ser mais fina, ela é mais eficiente, então ela vai se acomodar rapidamente em cima do silo, né? Essa barreira ela tem uma resistência mecânica muito interessante, tá? A gente já está trabalhando com ela há pelo menos 3 anos aqui na região de Minas Gerais e a gente não tem tido problema de rasgar por estar manuseando em cima dela, mas é importante mencionar que após essa vedação, após a gente colocar a barreira de oxigênio, fazer um escoramento lateral que pode ser com terra ou com pesos, né, de sacos, é importante que a gente utilize e associe a lona dupla face junto com ela, tá? Por quê? A barreira de oxigênio por si só, ela não vai aguentar a incidência de raios solares. Então, eu realmente preciso fazer a associação de barreira de oxigênio junto com lona de polietileno dupla face. Aqui é uma foto naquela propriedade, daquela primeira foto que eu mostrei para vocês. Aquele silo que eu tirei foto justamente era aquele silo da lateral aqui, que está sendo, ainda ia ser enchido, né? E aqui é um silo ao lado, né? Onde a gente colocou a barreira e estávamos no ponto de colocar a segunda lona aqui por cima, tá? Aqui é só para evidenciar para vocês um manejo que eu recomendo muito, que é fazer a colocação de lonas plásticas nas paredes laterais, para justamente fazer esse envelopamento lateral nas paredes do silo, nos cotovelos, né? Então eu vou colocar a barreira de oxigênio e vou fazer um envelopamento lateral com aquela lona plástica que estava na minha parede, seja ela de alvenaria ou seja ela de terra, tá? E depois eu vou vir com a outra lona por cima, né? Fazendo realmente uma vedação eficiente do meu silo, né? Aqui evidenciando novamente a colocação da lona dupla face, tá? Em cima do meu silo, tá? É importante dizer que essa lona dupla face, né? É importante que ela seja de plástico virgem, tá? Para que a gente tenha uma maior resistência e é importante que ela tenha tratamento UV para que ela aguente, né, a incidência de raios solares aí durante 8, 6 ou 12 meses, né? E vocês no Nordeste aí tem uma incidência de raios, né? Uma incidência de sol muito grande, né? Então os plásticos aí precisam realmente ter tratamento UV. Isso é importante. A gente tem notado aqui que as lonas que não têm tratamento de aditivo anti-UV, elas se decompõem rapidamente, né? Com o passar do tempo,
tá? E aí mostrar só mais algumas fotos aqui para vocês, né, desse manejo que eu expliquei para vocês de vedação com associação de lonas nas paredes laterais, tá? Seja num silo de terra ou de concreto, é muito importante, né? Colocação da barreira de oxigênio por cima, né? E fazer a vedação final ali com a lona dupla face. E essa lona dupla face, se você estiver usando uma lona aditivada UV, ela tem às vezes um termo de garantia de 12 meses e você poderia fazer um reuso sobre ela, né? 2 vezes essa lona, mostrando para vocês que a gente tem conseguido um resultado muito interessante em redução de perdas. Então, note que um silo que até houve um avanço sobre a linha do barranco, o que não é interessante, né? Porque a silagem começa a perder compactação. Notem que nós não tivemos perdas nenhuma superficiais aqui, tá? Mostrando que realmente o sistema de vedação associado ao polietileno convencional com barreira de oxigênio, ele é bastante eficiente, tá? Mostrando uma foto aqui de abertura de silo. Geralmente as bocas de silo a gente tem perdas porque a compactação não é muito boa, né? E o pouco de oxigênio que fica lá dentro, né, associado à entrada de oxigênio ao longo do tempo, gera muitas perdas. Mostrando aqui com o uso de tecnologia, a gente foi a zero a quantidade de silagem perdida, tá? Isso aqui é só uma foto muito interessante. Essa foto eu tirei em Santa Catarina, quando eu tive a oportunidade de visitar lá, onde um produtor, ele nesse silo eu estou em cima de uma parede que é comum para 2 silos, né? Então, nesse silo do lado esquerdo, ele fez o uso de barreira de oxigênio. E nesse silo do lado direito, ele não fez o uso de barreira de oxigênio. Notem como existe um recuo aqui, ó, uma diminuição do volume de silagem do lado direito em relação ao silo do lado esquerdo, evidenciando que a passagem de oxigênio ao longo do tempo faz com que a gente perda volumes de silagem, tá? E a mesma coisa aconteceu nesse produtor, onde a gente fez um teste, o mesmo teste que foi trabalhado lá naquela pesquisa, a gente colocou a barreira de oxigênio em apenas um dos lados e no outro a gente somente colocou o polietileno convencional numa silagem que ficou armazenada por pelo menos 6 meses. Notem a diferença de altura do lado direito em relação à altura do lado esquerdo e o aparecimento de silagem deteriorada aqui no topo deste lado, tá? Silagem de grão, gente, eu recomendo muito usar, né, todo tipo de tecnologia, inoculante biológico, barreira de oxigênio, porque aqui nós estamos guardando ouro, nós estamos guardando ração, e a gente não pode perder nada, né, nem qualidade, nem 1 grama disso aí, ainda mais para vocês aí no Nordeste, que grãos chega a um preço absurdamente alto, tá? Então é isso aí que eu tinha a mensagem para passar para vocês. Eu gostaria de agradecer novamente essa oportunidade de estar conversando com vocês sobre silagem e vou estar à disposição aí para a gente trocar algumas ideias. Obrigado. Muito obrigado, Alan. Parabéns pela baita explanação que você deu aí, companheirão. E eu queria chamar o Gustavo Paranhos, tá? Nosso gerente de marketing aí, para dar um alô. Está prestigiando nosso webinar, tá? E aí, Gustavão? Obrigado, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal do YouTube. Boa noite, Dimas. Obrigado aí pela condução do grande evento aí, parceria webinar Ouro Fino e Rancho Alegre, silagem. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Alan. Foi fantástico aí, porque com comida não é para se brincar, né, pessoal? Você pensar aí, né? Então, gestão de comida, a gente falou até agora. São 2 dias para fazer e são 100 dias para a vaca aí consumir depois de silo aberto. Vai errar? Não podemos errar. Acho que o Alan mostrou todo esse ROI, como a gente tem que fazer e o porquê tem que fazer. Chiquinho mostrou compactações, mostrou a utilização do inoculante, o porquê disso aí. Então, a gente tem que levar essa informação. E o propósito de tudo isso, pessoal, é lembrar que o nosso objetivo é levar conhecimento, compartilhar informações para o nosso setor se desenvolva. Então, a Ouro Fino sempre vem com reimaginar a saúde animal junto com a Rancho Alegre. Falando em Rancho Alegre, a Érica aqui, que é minha anja hoje, vai me ajudar. Me passa um vídeo, Érica, da Rancho Alegre aí, rapidinho para todo mundo, antes de preparar aí do nosso sorteio, né, Flávio? Parece que tem um sorteio de uma faca aí. É verdade isso aí? Isso mesmo, Gustavão. Um baita de um brinde aqui para a turma começar a fazer um churrasco agora mais apurado. Coisa boa. E é rápido, é só falar eu quero, eu vou. Como que é aí? Como que é a dinâmica dele aí? Porque o pessoal do YouTube tem muita gente acompanhando a gente. A gente tem mais aí de 70 pessoas acompanhando.
Então, a gente tem que deixar claras as regras do jogo. O que o pessoal tem que falar lá, Flávio? Cara, é um trabalho absurdo para poder concorrer. É só colocar eu quero, tá? E mostra ela para mim, que eu também estou querendo. Ela mostra ela de novo aí. Ó aí, companheirão. Ó, coisa fina. Ó, tá? Coisa boa. Tá, jóia. Érica, já tá pronta? Jago, vamos passar o vídeo. Então, solta o vídeo pra gente aí, fazendo um favor. Enquanto todo mundo se acomoda, toma uma água, molha as palavras aí, o Paulo Francisco e o Alan, pra gente vir já pra bateria de perguntas, que já tem 2 perguntas aí. Tem o Thiagão, mandou uma pergunta bem bacana. Então, vamos lá, Érica, solta pra gente o vídeo. Vamos lá. Confiança e qualidade é com a gente, ao lado do homem do campo. Rancho Alegre segue em frente. Contribuímos para o desenvolvimento do agronegócio no Nordeste, através de produtos de qualidade, preços competitivos e assistência técnica. Visite a Rancho Alegre e conheça nossas soluções para seu negócio. Tem sempre uma loja perto de você. Rancho Alegre é Nordeste, com muito orgulho, sim, senhor. Boa, que vídeo bacana, mostrando transparência, mostrando aí que realmente a gente está contribuindo com o agronegócio. Então é só colocar eu quero, o Flavião está participando, até o pessoal aqui que está dentro da nossa sala aqui, do Zoom, e também está concorrendo, né? Isso Sim, mesmo, a gente... a turma... Eita, desculpa. Opa, a turma que já está no Zoom já está concorrendo automaticamente, tá? Então não precisa nem colocar eu quero, tá, Sid Clay? Fica tranquilo. Você já o tá Sid Clay está querendo mesmo, então. Ele quer participar. Isso aí vai ganhar. Então vamos lá, vamos para as perguntas agora. Lá para Sergipe. Opa, coisa boa. Vamos para as perguntas, que eu acho que foi muito construtivo. Gestão de silagem hoje mudou o nome. Antigamente a gente fazia comida para vaca, hoje a gente faz gestão de alimento, né? São 2 dias aí para confeccionar, mas aí você tem aí a 120 dias aí dessa planta, você tem a escolha da semente, você tem a escolha da adubação, o preparo, o óleo diesel, e aí depois você lembra que tudo isso você errou num detalhe e vai chegar na conta final, no ROI seu, o retorno sobre o seu investimento, que é o leite ou é a carne, e não dá certo. Então, por isso que é o propósito daqui, é trocar informação, levar conhecimento para casa. Vamos lá na primeira dúvida. Érica, você passou aqui para mim as dúvidas? Você quer dar uma lida para mim na primeira? Quem que é o primeiro aqui, Érica? É o Felipe ou o Thiago? Vai ser o Paulo, uma pergunta para o Paulo, é do Ricardo Araújo. Paulo, quais as densidades de quilo por metro cúbico atingidas com uma boa compactação? Rapaz, pergunta boa, hein, Paulo? Pergunta boa. É aí que a gente vê a vantagem de trabalhar com a plataforma Examina Nutri, né, Gu? Exatamente, ela não foi criada à toa, né, Paulo? Vai lá. Justamente. Qual é o nome da pessoa que perguntou, Érica? Desculpa. Foi o Ricardo Araújo, Paulo. Tá, legal. Ricardo, obrigado pela pergunta e a participação. Olha, Ricardo, a gente tem visto nas nossas avaliações que a variação de compactação, ela varia de silo para silo e até mesmo dentro do silo, né? A gente tem visto que a faixa inferior do silo são as de maiores densidades, né? A gente chega a encontrar nessa faixa acima de 1.000 quilos por metro cúbico, chega a dar em torno de 1.000 a 1.100 quilos nessa faixa inferior. A faixa central aí começa a ser um pouco menos denso, né? Começa a ter um pouco de menor densidade, porque acaba tendo menor influência do peso, né? Que vem de cima do material acima. A gente tem visto aí na faixa de 600 a 900 quilos nessa faixa. E aí é onde vem o topo, que é a maior dificuldade de compactação. Por isso, a gente recomenda essas estratégias, né, de uso a tríade, né, o uso do inoculante, uma excelente estratégia de compactação e um sistema de vedação eficiente, bloqueando aí a entrada de oxigênio com a barreira de oxigênio. E aí, nessa faixa, a gente tem encontrado de 350 quilos até as faixas mais adequadas, em torno de 600.
Mas essas faixas, quando a gente pega esse resíduo maior, essa densidade menor, né, com o resíduo maior, a gente tem encontrado aí desde 350, que na realidade só jogou o material ali, não fez uma boa finalização do topo. Então, assim, em média, na média, quando a gente vê de um silo para o outro, né, a média que a gente encontra uma variação, é um coeficiente de variação muito alta, né, no Brasil, e a gente já encontrou média de 450 quilos até 980 quilos de média. A gente tem visto, e silos dentro do silo com variações bem menores, ou seja, tem gente fazendo o serviço de casa, a lição de casa bem feita, tá? Então, é isso que a gente tem visto, Ricardo. E agora a gente está trazendo na plataforma Examina Nutri, que nós vamos lançar futuramente, né, Gustavo? Nós estamos trazendo já o conceito de porosidade, que é uma forma até mais adequada de se avaliar essa compactação. Porque aí a porosidade é a relação daquilo que poderia ser, daquilo que poderia chegar e aquilo que você chegou, né, em termos de compactação. E aí ele vai te dar um índice que é a porosidade, que na realidade vai te mostrar o quanto de espaço de ar ficou dentro da sua massa, ok? Então, esse índice de porosidade é um índice mais moderno e mais adequado até para expressar essa variável aí que é a densidade, né? Oh, bacana, Paulo. Isso aí é um tema que a gente vai abordar mais para frente com o Flávio. A gente tem uma plataforma Examina Nutri, a gente examina aí o silo dos nossos clientes no momento adequado. Então, a gente vai estar em processo de lançamento e o Flávio Monteiro, nosso gerente aí do Nordeste, vai estar nos ativando e fazer um grande evento aí também com parceria com a Rancho Alegre. Paulo, eu tenho mais outra pergunta para você. O Felipe Soares, primeiro ele te dar os parabéns, tá, pela grande apresentação. Ele gostaria de saber se devemos ter os mesmos cuidados com a cultura de sorgo. Com quanto tempo posso fechar o silo? Enfim, é com você, meu amigo. Grande abraço, Felipe. Precisando te visitar aí, né, no Rio Grande do Norte, pô. Fazer silagem no Rio Grande, amado. Do Norte também, né? O Rio Grande do Sul também é muito amado. Pessoal, então, Felipe, é o seguinte. O sorgo, nós temos que tomar alguns cuidados específicos em relação ao sorgo. Quando a gente fala processamento de grão em sorgo, realmente assim, um ponto muito complicado. Porque realmente o sorgo, pelo tamanho, inclusive até uma vez eu vi uma palestra do Dimas, da KWS, e ele citou que o melhoramento genético no sorgo que eles estão fazendo para silagem, um dos pontos que eles estão tentando é justamente aumentar o tamanho do grão do sorgo, para poder, na hora que passar nos processadores modernos, você conseguir quebrar melhor esse grão. Porque realmente a gente vê, às vezes, até em milho, Felipe, às vezes a gente até vê os híbridos que têm o grão pequeno, a gente nota que tem mais dificuldade para processar. Eu não tenho um trabalho concluindo isso, mas talvez, se tiver algum colaborador aí no YouTube, alguma coisa assim, que possa mandar esse tipo de informação para a gente, mas é o que a gente tem ouvido no campo, né? E visto também no campo, uma maior dificuldade de processamento quando o grão é menor. Então, assim, em relação ao sorgo, o que a gente tem feito? A gente tem colhido ele quando ele está numa faixa em torno de 30% de matéria seca. Eu, particularmente, eu não gosto de passar acima de 30%, 32% de matéria seca, porque esse grão começa a ficar difícil de processar. E na hora que a gente faz... Agora, para avaliar isso daí, Felipe, você pode usar o sistema de flutuação, sim. O grão de sorgo vai para baixo, você consegue ver se ele está processando ou não com qualidade. Então, é possível fazer. E aí, sim, você ajustar a máquina para processar melhor isso daí. Tá bom? Mas, para evitar esse tipo de situação, no caso de sorgo, eu não passo, eu tento fazer uma faixa em torno de 29% a 31% de matéria seca aí, tá? Em relação à sua segunda pergunta, quanto tempo posso fechar o silo? Isso depende muito do tamanho do silo, viu, Felipe? Então, assim, se a gente falar
que o teu silo é do tamanho de uma lona, né, que vai ser em torno aí de 10 a 12 metros de largura por 45 de comprimento, para poder você fechar uma lona total, esse silo ele não pode passar mais do que 3 dias para você fechar ele. A partir do terceiro dia, você já começa a ter muita perda por conta da oxigenação do processo de respiração desse material, né? Lembrando que aquela primeira fase que o Alan mostrou, aquela primeira fase, tanto a planta quanto os micro-organismos estão captando oxigênio e fazendo o processo de respiração. Então, você tem um consumo muito exagerado, principalmente dos açúcares que a bactéria boa vai precisar para depois fermentar esse silo, né? Então, você tem uma competição por nutrientes, e por isso, lá no fundo, lá no futuro, na frente, você não vai conseguir cair tanto o pH, porque não tem base, né? Não tem substrato para poder transformar em ácido, que no caso são os açúcares solúveis, né? E mais do que isso, pior do que isso, Felipe, é o seguinte: a temperatura do silo começa a subir muito, principalmente nessa faixa superior, porque é onde geralmente você tem maior concentração de oxigênio. Essa faixa começa a aumentar a temperatura. Eu tenho já fotos mostrando, para você ter uma ideia, Felipe, mostrando temperaturas em torno de 65 graus, de um silo que já fazia 4 dias que ele estava pronto e não fecharam o silo. E aí nós colocamos o termômetro de espeto na superfície, a temperatura era 65 graus. Nessa temperatura, a única coisa que cresce ali são as bactérias do grupo bacilo, que são responsáveis por uma perda tremenda, e elas são aeróbicas, facultativas, e elas consomem absurdamente aí esse material, porque a levedura já não cresce mais aí, o fungo já não cresce mais aí nessa temperatura, ok? Só essas bactérias que são mais resistentes à temperatura mais alta. Então, assim, nessa hora, você pode ter certeza que aquela faixa de perda ali, mesmo você vindo cobrindo depois, a faixa de perda ali vai ser enorme, porque o pH daquele material dificilmente vai cair e as bactérias indesejáveis vão crescer realmente numa velocidade muito rápida ali, tá bom? Então, assim, silos menores de capacidade menor, fecha no máximo em 3 dias. Silos grandes, que vão demorar, por exemplo, são silos enormes, que vão pegar aí 100 metros de comprimento, você vai rampeando ele e vai fechando fazendo o fechamento, a vedação em escama de peixe, como a gente fala, né? Aí você vem cobrindo a cada lance da largura da sua lona, você vem fechando ele e vedando, colocando peso para evitar que o oxigênio adentre aquele material que já foi preparado, já estava finalizado, e você veio com o seu sistema de vedação. Ok, Felipe? E aí você vai fechando conforme o silo vai andando, tá? Então, não demorar mais do que 2 a 3 dias para poder fazer isso daí. Mesmo que o silo demore 15 dias, por exemplo, para você fechar, mas você vem cobrindo parte por parte. Ok, obrigado, Paulão. Show de bola. Acho que o Filipão aí gostou muito bem da sua explicação. E continuando a nossa experiência, essa virtual, esse novo normal nosso, eu queria chamar agora o Alan para a roda. O Alan tem 2 perguntas para você, Alan. Boa noite também, parabéns aí pela bela palestra. José Iriamar da Silva, fiquei com uma dúvida sobre a cobertura do silo. Não usar terra, o que seria adequado? Alan, responde para a gente aí, fazendo um favor. Beleza, obrigado, Gustavo, pela pergunta. E essa é a questão da terra. O que acontece? Eu quis deixar bem claro assim, por muito tempo, gente, eu ainda usei terra em silo. Então, o que eu quis evidenciar é que depois que eu descobri a tecnologia de barreira de oxigênio, eu consegui tirar esse cargo, esse peso de cima desse silo. Porque o que acontece, a terra, a gente tem a falsa sensação, né, de que realmente ela que está impedindo, né, que o oxigênio entre ali, tá? Mas não acontece. A Terra ela vai deixar passar o oxigênio, a Terra ela simplesmente vai encobrir isso aí por um tempo, e quando acontece a chuva, lava a Terra e a gente começa a ter muito problema de higiene dentro do silo.
quando essa terra vai para a boca. Então, o que eu quis evidenciar para vocês, que se você quer usar a terra, né, porque você tem problema de entrada de animais em cima do silo, tudo, você quer ter uma garantia a mais, não tem problema nenhum. Só que sim, dá para fazer vedação sem uso de terra. E eu já há pelo menos 3 anos que eu não uso mais terra em cima de silo nenhum de fazenda que eu trabalho como zootecnista. E é possível. Eu tinha um conceito de que usar terra era fundamental, era importante, mas hoje eu consegui, né, quebrar isso, né, que realmente, na verdade, não é a terra que está ajudando. O problema é a nossa lona que não tem qualidade e permite que o oxigênio entre para dentro do sistema, tá? Beleza, obrigado, Alan. Tem mais outra pergunta para você, Alan. É o Tonho Fábio. Alan, a poliamida tem que ser aplicada na base do silo também, ou ela fica em contato com o solo, na parte de baixo? Não, respondendo a pergunta, não. A gente deve colocar a barreira de oxigênio onde tem exposição ao oxigênio, que é justamente no topo do silo e principalmente nos cotovelos, tá? Então é importante que a gente coloque aquela lona na lateral, na parede lateral, para quando a gente fazer a vedação lateral com a barreira, né? Essa barreira ela fique muito justa com a sua silagem. E essa lona na parede lateral, ela vai ajudar a fazer esse envelopamento nos cotovelos, tá? Geralmente a gente sempre perde silagem nos cotovelos, nas duas laterais, tanto direita quanto esquerda, tá? Quando é silo de superfície, não existe isso, né? A barreira ela vai vir de fora a fora, a gente tem uma área de superfície de contato com oxigênio muito maior, e tem até uma outra pergunta aí, Gustavo, né, que com certeza você ia me fazer, qual que é o resultado de silo de silo em silos de superfície. É excepcional, porque você tem que pensar que no silo de superfície, você tem uma área exposta ao oxigênio muito maior, tá? Então, simplesmente você vai associar os dois sistemas, a poliamida junto com o polietileno junto com a poliamida, e vai ter um resultado muito interessante, tá? É fenomenal. Em silo de superfície é uso obrigatório. A imagem, né, que você passou para a gente ali fala mais que 1000 palavras, né? Tava na íntegro aí, todo o animal aí conservado. Tem mais uma pergunta para você, Alan, que é o Thiago Vieira, que você acabou de falar sobre as barreiras e tal. Ele quer falar sobre o seguinte, o Thiago. Alan, para cobrir uma barreira de oxigênio, a quantidade de micras e lona faz diferença? Tiago, obrigado pela pergunta. Não, o que acontece é o seguinte, o que faz diferença para cobrir silagem, cobertura, não vedação, é tratamento UV, tá? Então, é esse plástico ter aditivo anti-UV. Por quê? Porque quem vai fazer a vedação do silo é a barreira de oxigênio, fato, né? Ela é 200 vezes, né, pode chegar a 500 vezes mais eficiente do que o polietileno convencional. Então, não é o polietileno que vai fazer vedação. É uma barreira de oxigênio, as pesquisas mostram isso para nós, já está evidenciado. Só que nós precisamos usar o polietileno porque a barreira de oxigênio ela não aguenta sol, né? E a gente está numa superfície exposta, tá? Então, ela tomando incidência de raios solares, ela vai se decompor muito rapidamente. Então, a gente precisa fazer a associação de um plástico que tenha aditivo UV. Se essa lona tem 150 micras, 100 micras, não me importa, né? O importante é que ela tenha um aditivo anti-UV para ela impedir, né, que o raio solar atinja a barreira. Ah, pode ser lona preta convencional? Não é legal, porque a lona preta, né, sem ser dupla face, ela não vai refletir tanto a radiação solar e ela vai absorver mais isso, transmitindo até esse calor para a barreira de oxigênio, né? Então, assim, agora em termos da micragem, respondendo diretamente a pergunta, não me importa. O importante é que a lona dupla face tenha aditivo anti-UV. Ok, Alan, obrigado. Então, pessoal, fica com a gente. Tem mais um videozinho que a Érica vai soltar para a gente agora. Érica, solta o vídeo, fica com a gente que a gente vai fazer o sorteio agora, né, Flávio? É isso? Vamos fazer o sorteio? Tá preparado mesmo, aí? Gustavão. Então segura na cadeira aí, solta o vídeo, fica com a gente, pessoal do YouTube. A gente vai sortear essa faca agora e quem ganhar essa faca, ela já também pode entrar em contato no Instagram das lojas Rancho Alegre, que a gente vai pegar o contato, onde é que a gente vai enviar essa faca, né, Flávio? Isso mesmo, Gustavão.
Coisa boa. Então, Érica, solta o vídeo pra gente e vamos pro sorteio. Somos uma empresa que plantamos conhecimento e colhemos resultados. Nós vivemos o agro da atualidade. A Rancho Alegre leva até você tecnologia, planejamento, produtos de qualidade, assistência técnica. Estamos presentes no detalhe, levando o que temos de melhor para maximizar a sua produtividade. Nossa maior satisfação é o crescimento do homem do campo. A Rancho Alegre está presente em 4 estados do Nordeste: Pernambuco, nas cidades de Pesqueira, Garanhuns, Caruaru e Recife; Alagoas, na cidade de Maceió; Rio Grande do Norte, nas cidades de Natal e Santo Antônio; Paraíba, Campina Grande. Rancho Alegre, uma história de parceria com o agro. Parceiras: Corteva, AgroSales, KWS. Obrigado. Dimas, você tem alguma pergunta para os palestrantes? Quer apontar alguma coisa? Seria, assim, é uma dúvida que é rotineiro para a gente. O produtor pergunta muito. Eu posso colocar o inoculante e passar quantos dias aquela solução ali misturada? Isso é para o Paulo Francisco. Vai lá, Paulo. Perfeito. A solução, depois de diluir, depois de pronta, né, Dimas, ela não deve passar de 24 horas, ok? E uma coisa muito importante, é a temperatura dessa água também. A temperatura, então, ela não deve passar aí dos 40 graus, ou seja, então, quando você produzir essa calda, é importante que ela fique aí no local, ao abrigo do sol, para não esquentar, ok? E outro ponto importante também, Dimas, é a qualidade da água. Essa água tem que ser ela tem que ser potável, porém não pode ter cloro, ok? Então, é importante que ela não tenha acúmulo de barro, sujidades, essas coisas assim, né? Seja de um ambiente bem limpo, porque senão você vai inocular tudo isso daí lá dentro, né? E aí a briga já começa, do inoculante já começa na cauda já, né? Então, é muito importante isso daí. Então, 24 horas. O frasquinho também, uma dica que a gente dá, depois, quando ele está fechado, é a validade dele. Então, sempre observar, quando for utilizar, se o rótulo está íntegro, se o rótulo, não, desculpa, o lacre está íntegro, ok? Porque o produto não pode pegar umidade. Se o lacre tiver parcialmente rompido, deixa ele lá separado e aciona os meninos da Ouro Fino. Outro ponto importante, depois de aberto, abrir o lacre, você mantém esse produto dentro da geladeira. A melhor situação seria até no congelador, ele fechado, e aí você mantém no congelador, ele pode ficar aí um tempo maior. Mas a calda tem que ser consumida, depois de pronta, tem que ser consumida em 24 horas. Ótimo. Ok, Paulo, obrigado. Dimas, mais outra pergunta para ele, Dimas? Sim, outra dúvida que chega muito para a gente. A nossa realidade é de aplicações de empulverizador, aplicação com regador manual. Então, assim, chega muita pergunta para a gente, seria o quê? Qual a camada, de quanto tempo eu coloco o inoculante? Porque a nossa realidade é o quê? O trator cortando não é aplicando inoculante de imediato, então chega um carroção. Como seria esse procedimento para a gente tentar ter um melhor resultado? Ô Dimas, perfeita essa pergunta. Uma vez a gente fez um dia de campo, né? E foi muito legal isso aí. O Flavião estava junto, o Fabrício estava junto também. Tinha bastante gente participando. E aí eu tive a oportunidade de entender essa logística de vocês, né? Às vezes a roça é muito longe
demora para vir o caminhão, às vezes a velocidade é lenta, isso facilita, isso favorece, vamos ver o lado bom da coisa, porque isso favorece, de certa forma, favorece a compactação. Você vai ter uma chegada de material que permite uma sobra de peso de trator, né? Então, isso é importante lembrar. Então, se a gente trabalhar com camadas de 15 centímetros, chegou o material, eu espalho esse material, venho, aplico o inoculante, e aí depois de aplicar, eu espalhei 15 centímetros, eu apliquei o material, você vem e joga o outro material, a outra camada de silagem de material picado em cima. Ok, Dimas? Então, a cada 10 a 15 centímetros, você aplica o inoculante. Com isso daí, nós vamos fazer uma excelente aplicação e uma excelente compactação. A gente mata 2 coelhos com uma paulada só. Agora, uma coisa importante que você me falou é a forma da aplicação. Eu, nessas andanças do Brasil inteiro, durante 10 anos, aprendi muito, mas muito com os produtores. Coisa que, às vezes, a gente não acha em livros e só acha no rodapé de caderno, só que realmente a gente vê, né? Bom, qual é o grande ponto? Quando você vai trabalhar com regador, você tem que aumentar a cauda. O que significa isso? Um exemplo, né? Uma tampinha ela de Silosolve, ela pesa em torno de 10 gramas, ou seja, dá para fazer 5 toneladas. Então, você vai pegar uma tampinha e diluir em 50 litros. Ok? Quando você vai trabalhar, e aí essa tampinha dá para fazer, sempre lembrar, essa tampinha vai fazer 5 toneladas. Às vezes, dois carretão de vocês aí, não é mais ou menos isso? Né? Exatamente. Então, uma tampinha vai dar para fazer aí 2 carretões e você vai ter, então, 50 litros, ou seja, 5 regadores de 10 litros para jogar em 2 carretão. Olha como que você já começa a ter aquilo que o Gustavo falou. Você começa a ter números para fazer gestão, né? E aí você tem, então, aí você já tem as metas. Ó, a cada 2 carretão, nós vamos gastar esses 50, ele pega um galão, um latão de leite lá, lava muito bem ele, né? Umas 5 vezes lá, aí vai lá, faz a calda, a cada 5 carretão você joga um latão daquele que dá para passar 5 regadores. Agora, se eu vou fazer na bomba costal, cuidado, porque aquela bomba costal ela pode usar para você fazer desde do FC30, né, até os produtos para passar no casco, enfim, né, o Colosso FC30, não é isso, Flavião? Então, tomar cuidado. Então, assim, o uso da bomba costal é uso exclusivo para o inoculante, né? Então, por isso que eu, particularmente, eu gosto do regador, porque aí o regador é barato, custa, sei lá, né? E dura até acabar, como diz o pessoal aí no Nordeste. Então, na bomba costal, a mesma tampinha, você vai fazer as 5 toneladas, só que você vai jogar essa tampinha numa bomba de 20 litros, ok? Então, na bomba de 20 litros, você vai estar fazendo em torno de 4 litros por tonelada, né? No caso do regador, são 10 litros por tonelada. Na bomba costal, em torno de 4 litros. Na bombinha aplicadora, que vai já vai lá no trator, e aí ele já vem inoculado, ali você pode concentrar essa calda. Você pode fazer uma tampinha que vai tratar as mesmas 5 toneladas, você vai colocar em 5 litros. E você vai usar 1 litro por tonelada. Tudo bem? Então, essas são as dicas que a gente do dia a dia, que é muito importante. Foi muito legal você ter levantado. Uma grande oportunidade. Bacana, Chiquinho. Show de bola. Eu acho que também tem que lembrar a diluição do inoculante, né? Um organismo vivo, fazer a diluição dele. A gente tem um videozinho depois, Flávio. A gente pode dividir com o pessoal aí, passar nos grupos.
o Fernando fez um vídeo muito bacana. E gostar de deixar bem claro para vocês que o inoculante nosso, da Chr. Hansen, a partir do momento que ele entra em contato com água ou umidade, ele já se precipita e ele fica numa coloração. Então, além de ser uma marca de segurança, na hora da aplicação, ele deixa visual o quanto aquilo você está utilizando e jogando aí na massa, né? Então, eu gostaria de dar continuidade. Obrigado aí, Chiquinho. Dimas, você tem mais uma pergunta? Foi muito construtivo aí a sua participação. Gostei demais. Valeu, obrigado, hein? Não, só deixar o amigo produtor, né, caso tenha alguma dúvida, né, período de corte, compactação, alguma dúvida relacionada à silagem, a Rancho Alegre, né, está preparada, né, para ajudar esse produtor, e também está a equipe, né, Ouro Fino, que também é parceiro, que pode também nos ajudar. Então, falar para o produtor, teve dúvida, entre em contato com a gente. E obrigado, Dimas. Fala aí, Flavião, volta lá. Isso mesmo, Dimas. Assim, as duas equipes elas estão trabalhando em conjunto, né? E, querendo ou não, precisando tanto do Silosolv MC, quanto do Silagicil, que é a barreira de oxigênio. Silagicil a gente ainda não está em todas as unidades, mas já tem na unidade lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal. Tá? Vamos difundir para todas as outras, mas o inoculante já está em todas as unidades do grupo, então precisando, é só entrar em contato ou conosco, tá? Da equipe Ouro Fino, ou então direto com a turma da Rancho Alegre. Ok, obrigado, Flávio. Vamos para o sorteio então, Flavião? Érica, tá pronto? Vamos já aí, dividir Érica? a tela, vamos fazer o sorteio virtual, mostrar essa experiência. O pessoal ficou até agora, quase 9 horas da noite. Estamos com 30 participantes dentro da sala e quase 70 dentro do YouTube, pessoal. Então, vamos lá, vamos sortear e vamos ver quem vai levar esse brinde aí para fazer um churrasco aí. Vai lá, Érica. Vamos lá, Gu. Eu vou mostrar a planilha com o nome de todos que colocaram eu quero. E vou abrir o site do sorteador online para a gente fazer o sorteio, tá? Como vai funcionar? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês, mostrando... Vamos tá bem modernão, então, né? A gente não sorteia de bolinha mais, não grita o bingo, é bem modernão. Não tem mais rodar o globo com as bolinhas, agora a gente faz tudo online. Então, ó, temos aqui... Rapaz, olha para você ver, isso há 3 meses atrás a gente não fazia nada, gente, vocês imaginam isso? A gente não fazia nada disso. Agora é normal. Todo mundo faz, e quase a gente não está conseguindo viver sem isso. Toda hora a gente está conversando com as pessoas, toda hora as pessoas estão mais próximas. Por um lado foi muito ruim, ainda é ruim a pandemia, mas por outro lado ela acelerou de uma forma muito intensa aí a nossa tecnologia, e a gente aderir à tecnologia, né? Já está pronto aí, Érica? Dividiu? Isso todo mundo está conseguindo ver? Está todo mundo vendo, então a gente vai fazer um sorteio de um número entre 1 a 58. Vamos lá, então? Podemos sortear? Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Então, roda a roleta. Eu não estou vendo meu nome aí. Eu pus meu nome, não vale? Não, Gu, você da Ouro Fino, você já tem faca, Gu. Só quem participou escreveu eu quero. Da compliance, não pode. Ó, gente, o número sorteado, então, foi o número 34. Vamos ver aqui quem é o número 34. 34. Quem que é o 34? Robson Lopes. Robson Lopes. Ele que foi o sorteado. Ele foi do YouTube ou ele tá na sala? Robson, você tá na sala? Eu acho que ele tá no YouTube, o Gustavo. Tá no YouTube? Ó, isso. Então, qual que é o procedimento, Flavião? O pessoal do YouTube, para retirar e ganhar a faca, ou a gente poder enviar a faca para ele? Então, é só entrar em contato agora com a turma da Rancho ou entrar em contato direto com a gente. Pode ser pelo Instagram, tá? Ou pode ser pelo próprio canal do YouTube, tá? Que a gente já pega o endereço dele e encaminha, certo? Coisa boa, show de bola, Flávio. Muito obrigado. E se possível, Gustavão, quando ele for fazer o primeiro churrasco para inaugurar a faca, ele convidar a gente também para estar junto, tá? Ó, gente, tá confirmado, ele tá no YouTube mesmo. Né? Pronto. No YouTube, parabéns, então. Obrigado aí por estar compartilhando aí esse investimento de tempo com a gente e aproveitou a palestra dos nossos 2 profissionais aí, o Paulo Francisco e o Alain, que deu um show aí sobre gestão de
de armazenamento de alimento, né? Então, a gente já está indo para o final, estamos acabando aí essa palestra nossa virtual. Eu queria deixar o meu agradecimento a todos, ao Dimas, ao Jean, ao Flávio, à Érica, ao Paulo, ao Alain, que realmente fez a diferença aí nesse grande evento, tá? Então, com um trabalho transparente, com uma dedicação constante, a evolução dos nossos trabalhos é sempre no propósito de levar conhecimento, compartilhar informações para o setor desenvolver e fazer a diferença. Esse é o nosso propósito da Ouro Fino, é reimaginar a saúde animal, reforçando que somos uma empresa de futuro, uma empresa brasileira que pensa diferente, pensa nos produtores brasileiros, né? A gente pensa em colaborar, em envolver no crescimento do seu negócio. Então, eu queria deixar o meu muito obrigado e obrigado a todos, em nome da Ouro Fino, obrigado também, em nome da Christian Hansen, no nome aí também da Passione. A gente agradece a presença de todos, tá? E eu queria deixar aí a frase final, que conhecimento é a grande chave para a transformação. Então, para a gente se transformar e fazer alguma coisa diferente, a gente tem que se dedicar no conhecimento e ter uma gestão melhor do tempo. Porque tempo a gente não tem gestão, mas a gente tem uma gestão de si próprio. O tempo é igual para todo mundo, é 24 horas para todo mundo. Sano quem fala que a gente vai controlar o nosso tempo. Na realidade, a gente não controla tempo, a gente controla o nosso sistema de trabalho, o que a gente pode fazer. E a gente começa a ver nessa nova vida que a gente está levando, que a gente tem que se adequar melhor, senão o tempo engole a gente, tá? Então, o conhecimento são. Muito obrigado a todos. E, Érica, você já sabe o que tem que fazer. Boa noite a todos.